E aí, pessoal, RR na área, nossa mega revisão para os TRTs, revisão final. Renzetti é muita coisa, muito detalhe, estou na dúvida? Tem nosso curso ponto a ponto lá para o TRT 11, 24, tem um mega módulo de súmulas e OJs, esse é imprescindível. Você não pode encarar nenhuma prova de direito do trabalho, nem de processo do trabalho, vem muito concurso por aí, hein? Sem conhecer as principais súmulas e OJs do TST, que é uma análise detalhada das principais, organizada por assuntos. Então corre lá, corre no site, você vai ter tudo isso aí por um preço promocional. E detalhe, tem lá casadinhas, tem a trinca, enfim, tem lá uma salada para você se divertir bastante, escolher o curso que melhor for para o seu cargo e para o seu concurso. Beleza? Muito bem. Vamos então seguir a nossa revisão agora e falar um pouquinho sobre o aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio, que nada mais é comunicação de uma parte à outra do desejo de romper o contrato de trabalho. O aviso prévio é para evitar aquele agente surpresa, né? É igual um término de namoro. Quando começa a falar, vamos jantar, conversar, bater um papo, e vem coisa aí. Então, o aviso prévio é bem parecido com um término de namoro. Bom, esse aviso prévio, ele é dado pelo empregador na hipótese de dispensa imotivada. Então, quando o empregador não quer mais ficar com aquele empregado, ele vai pré-avisar o empregado o desejo de romper aquele contrato. Da mesma forma, quando o empregado quer sair da empresa, quando ele quer pedir demissão, ele comunicará ao empregador o desejo de romper aquele contrato de trabalho. Previsão do aviso prévio na CLT. Toma nota. Do artigo 487 ao artigo 491 da CLT tem que ser muito lido por você isso. Agora não esquece, tem previsão constitucional? Tem previsão constitucional. Artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, traz o aviso prévio mínimo de 30 dias. E ainda fala lá no aviso prévio proporcional, que só vem em 2011 pela Lei 12.506, que também tem um artiguinho, molezinha, pode aparecer na sua prova. Como é que como funciona esse papo do aviso prévio proporcional, hein, pessoal? Olha a diquinha que eu vou colocar para você aqui. Até um ano de casa, até um ano incompleto, se eu for dispensado, eu vou ter direito, todo mundo tem, é verdade, ao aviso prévio de 30 dias. Aqui está. Se eu tiver um ano completo, eu vou ter direito a 33 dias de aviso. O que você tem que lembrar? Vem aqui rapidinho comigo. Quem tem até um ano de casa, 30 dias de aviso prévio. Esse todo mundo tem. Aí, ó, para cada ano completo, vai acrescer 3 dias. Então, se eu tenho um ano completo de aviso prévio, olha, um ano completo de casa, eu vou ter direito a 33 dias de aviso. Se eu tiver 2 anos completos, eu vou ter direito a 36 dias de aviso. Se eu tiver 3 anos, vê se eu entendi, professor, 39 dias, isso. O total, claro, não pode exceder 90 dias. Então, 90 dias é o prazo do aviso prévio máximo. Então, o aviso prévio vai ter um máximo de 90 dias. Agora, cuidado! O entendimento que prevalece hoje é que essa proporção ela se aplica só em benefício do empregado. Quero dizer, preste atenção, o empregador ele não tem direito de exigir que eu fique, por exemplo, 90 dias trabalhando se eu tiver não sei quantos anos de casa. Isso não existe. Então, a proporção ela só ocorre em benefício do empregado. Da mesma forma, a proporção do aviso prévio só veio em 2011, Renzetti. Pode retroagir os contratos de trabalho? Não. Veio o TST e fala, a proporção do aviso prévio só será devida a partir da publicação da Lei 12.506 de 2011, que aconteceu quando? Em 13 de outubro de 2011. Tem que gravar essa data? Tem que gravar. É só lembrar, quando é o dia das crianças? 12 de outubro. O dia seguinte, dia da inveja, dos brinquedos? 13 de outubro. Então, a partir de 13 de outubro de 2011, vai incidir a proporção do aviso prévio. Isso está aqui, ó. Depois você olha com calma na súmula 441 do TST. Agora, durante o aviso prévio, meu contrato não acabou. Eu, empregado, vivencio apenas uma situação peculiar, especial no meu contrato. Logo, se o empregado cometer uma falta grave, tem consequências. Se o empregador cometer uma falta grave, tem consequências. Se o empregador comete a falta grave, o aviso vai ser indenizado. Eu saio, me retiro e vou receber o aviso indenizado. Empregador cometer falta grave é a mesma coisa que rescisão indireta. Quando o empregado comete a falta grave no curso do aviso prévio, o empregador vai descontar os valores correspondentes. O empregado perde todas as parcelas indenizatórias desse aviso.
Se ocorrer a dispensa por justa causa, não há que se falar em aviso prévio. Cuidado com isso. Agora, atenção a um detalhe. Então, ó, se eu falar em dispensa por justa causa, não tem aviso prévio. Beleza, não existirá. Qual é a exceção? A rescisão indireta. Rescisão indireta é quando o empregador comete uma falta grave. Então, se for o empregador cometer uma falta grave, isso não afasta o aviso prévio. Da mesma forma, na culpa recíproca. Na culpa recíproca, o aviso prévio, súmula 14 do TST, será devido também, mas pela metade. Se ocorrer um reajuste salarial coletivo no curso do aviso prévio, o empregado pré-avisado vai ser beneficiado? Claro que vai. Durante o aviso prévio, meu contrato não acabou. Vive apenas uma situação especial peculiar. Então, se teve um reajuste salarial coletivo no curso do aviso prévio, e eu estou cumprindo o aviso prévio, eu estou de aviso prévio, é claro que eu vou ganhar também esse reajuste. Agora, atente-se a um detalhe. Vamos no quadrinho, por favor, que facilita. Vamos imaginar que no curso do aviso prévio, o empregado sofra um acidente, vai ficar afastado e vai fazer jus ao auxílio doença. Neste caso, como é que vai acontecer os efeitos do aviso? O efeito da dispensa, pessoal, nesse caso, só se concretizam depois de expirado o benefício. Então, se o empregado está cumprindo o aviso prévio e ele sofre um acidente, ele vai ficar afastado recebendo auxílio-doença, já que ele é um segurado obrigatório da Previdência Social, os efeitos da dispensa se concretizam depois que ele volta. Você tem que lembrar, o contrato pode ficar suspenso, suspensão do contrato. Então, os efeitos só se concretizam quando ele volta. Aí muita gente pergunta, tá, você falou auxílio-doença aí. E se foi um acidente de trabalho no curso do aviso prévio? Neste caso, o empregado retorna com 12 meses de estabilidade, tem que lembrar disso. Aí lascou, que ele vai retornar do auxílio-doença acidentário com 12 meses de estabilidade. Isso é um fato que vai afetar a existência aí do aviso prévio, aí é complicado. Dê uma boa leitura depois na súmula 371 do TST, com toda a calma do mundo. Força maior gera aviso prévio? Não. Força maior não gera aviso prévio. Força maior é acontecimentos que o empregador não participou, nem direto nem indiretamente. Diferente da falência. Falência não. Falência é o risco, é o prejuízo que o empregador pode ter, a alteridade, os riscos são dele. Nesse caso, se ocorrer a falência, o empregador vai conceder sim o aviso prévio aos empregados. Súmula 44 do TST. Bom, existem alguns efeitos muito importantes aí se o empregado for dispensado e o aviso for dado pelo empregador. Um efeito bem interessante, bem importante, é a redução da jornada no curso do aviso prévio. Redução em 2 horas diárias ou se ausentar por 7 dias consecutivos. Não esqueça disso. Só para dispensa sem justa causa. Se o empregado é dispensado, óbvio que foi pelo empregador, vai ter redução da jornada no curso do aviso em 2 horas diárias ou 7 dias consecutivos. O objetivo aqui é que esse empregado busque um novo emprego. Pode o empregador chegar e falar, olha, não reduz a jornada no curso do aviso prévio não, eu te pago como se fossem horas extras, pode substituir a redução da jornada? Não pode. Súmula 230, é ilegal essa substituição. Se o empregador substituir, é como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Também é importante para efeito de prova. Beleza? Baixe na CTPS, tem que observar a projeção do aviso prévio. O aviso prévio integra o contrato de trabalho, para todos os efeitos legais. Então, se eu vou ter 30 dias de aviso prévio, esses 30 dias vão ser levados para o cômputo do meu tempo de serviço. Então, a data da baixa vai ser a data da CTPS, incluindo o aviso prévio. OJ 82 da SDI 1 do TST. Da mesma forma, é o prazo prescricional. Contados da extinção do contrato de trabalho, eu tenho até 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista, certo? Certo. Vai constar o quê? Da data da baixa, incluindo o aviso prévio. Aí é o OJ 83. Beleza? Tá. E qual é o prazo para o empregador pagar as verbas? Tem prazo? Tem. Fiz um quadrinho aqui. Se o aviso prévio for trabalhado, cumprido, o empregador vai pagar as verbas até o 1º dia útil após o término do aviso. Se o aviso prévio foi indenizado, não cumprido ou dispensado, até 10 dias contados da comunicação da notificação do aviso. Então, fiquem espertos aí em relação a esse detalhe, que é o prazo do aviso. Então, tem que observar direitinho aí esse prazo para pagar as verbas rescisórias. O empregador falou para o empregado, você está dispensado, pode cumprir o aviso prévio em casa. Eu te indago,
Existe aviso prévio cumprido em casa? Me parece que o TST no OJ 14 da SDI 1 do TST está comigo e fala que não existe aviso prévio cumprido em casa. Por que se afirma isso, Renzetti? Porque nessa OJ o TST fala, se o aviso prévio foi cumprido em casa, as verbas decisórias vão ser pagas até o 10º dia, contados da comunicação da notificação. Parou. Então, o TST está equivalendo o aviso prévio cumprido em casa a um aviso prévio indenizado. Porque se fosse aviso prévio cumprido em casa, as verbas iam ser pagas até o primeiro dia útil subsequente ao término do aviso. Neste caso, não existe aviso prévio cumprido em casa. OJ 14 da SDI 1 do TST. Olha aqui, muita gente não sabe disso, hein? E pode vir numa prova e arrebentar muita gente, aluno do RR, consegue passar nessa e acertar. Se você é dispensado nos 30 dias que antecedem a data base, o reajuste da sua categoria, você receberá uma indenização correspondente a um salário, pessoal. Esse é o artigo 9º da lei, essa leizinha que está aí, 7238/84. Aqui está. Empregado dispensado nos 30 dias que antecedem o reajuste à data base da categoria, ele fará jus a mais um salário. Poucos sabem disso, acredite. Bom, pode ter reconsideração do aviso prévio? Pode, mas lembrando, o aviso prévio é um ato unilateral. Empregado ou empregador comunicam ao outro desejo de romper o contrato de trabalho. Show! Aviso prévio, ato unilateral. Já a reconsideração do aviso prévio é um ato bilateral, ou seja, para que seja reconsiderado o aviso, tem que ter o aceite, a concordância da outra parte. Não esquece, beleza? Muito bem. Eu quero falar com vocês ainda sobre o aviso prévio e estabilidade. Não há que se falar em estabilidade no curso do aviso prévio, essa é a regra. Não há que se falar em estabilidade no curso do aviso prévio. Estou cumprindo o aviso prévio, vou lá e registro candidatura como dirigente sindical. Isso não existe. Não existe, tá? Essa é a regrinha. Nós só temos uma exceção que envolve a gestante, prevista, vou colocar para você aí, no artigo 391A da CLT, que fala que se a mulher engravidar no curso do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, será assegurada sim aí a estabilidade provisória no emprego. Então atente-se ao artigo 391A da CLT. Fechado? Muito bem. Vamos revisar agora a extinção, ou melhor, quem prefere, o término do contrato de trabalho. Então vamos analisar esse pontinho aí. O que eu chamo a atenção de vocês, para efeito de prova, é a hipótese da justa causa. Justa causa é uma hipótese muito importante. Justa causa é quando o empregado comete uma falta grave. E as faltas graves praticadas pelo empregado, para efeito de prova, que me interessa, estão capituladas no artigo 482 da CLT. Chamo muita atenção para insubordinação e para indisciplina. Depois você vai ler todas as causas lá. A insubordinação é quando o empregado não cumpre uma ordem direta, específica para ele. Já a indisciplina é quando o empregado não cumpre uma ordem geral para todos. Então o regulamento da empresa vem e fala, é proibido trazer animal de estimação. Aí o empregado Pedro, todos os dias leva lá o seu gato, seu cachorro, sua iguana, o que for. Então, neste caso, ele cometeu um ato de subordinação ou de indisciplina? Indisciplina, porque o regulamento empresarial ou o contrato que for, fala que não pode. Então, é uma ordem para todos, ele vai e não cumpre. Diferente daquele empregado que se nega a entregar os relatórios que o empregador solicitou. Ah, fazer relatório é muito chato, vou fazer não. Neste caso, o empregado praticou um ato de insubordinação. Ele descumpriu uma ordem direta, uma ordem específica. Então, sugiro que vocês, com muita calma, deem uma boa lida, decoreba mesmo, no artigo 482 da CLT, vale bem a pena, e vocês conheçam lá todas essas hipóteses. Muito importante. Quando eu falo em rescisão indireta, o que é rescisão indireta? Previsto no artigo 483 da CLT, é quando o empregador comete a falta grave. Não é só o empregado. O empregador também poderá cometer a falta grave, e essa falta grave leva o nome de rescisão indireta. Agora, interessante é o seguinte, você vislumbra o empregador confirmando, eu cometi a falta grave, está certo empregado? Não. Então, a rescisão indireta, ela vai ser declarada pela Justiça do Trabalho. Quero dizer, se o empregador comete a falta grave, o empregado tem que se afastar, vou repetir. Se o empregador comete a falta grave, uma das faltas capituladas no artigo 483 da CLT, o empregado se afasta e ajuiza a ação para o juiz declarar a rescisão indireta. Isso. Declarada a rescisão indireta,
O empregado ganha todas as parcelas como se a dispensa fosse motivada. Então o juiz tem que declarar isso. Só que toma cuidado com um detalhe. Em todas as hipóteses, o empregado tem que se retirar e ajuizar a ação? Ou existem algumas hipóteses em que o empregado pode ficar na empresa, ajuizar a ação, ou sai se ele quiser, ele escolhe. Duas situações em que o empregado escolhe se sai e entra com ação ou se fica e entra com ação. Tem que entrar com ação, isso é claro. Quais são as duas hipóteses? Quando dói no bolso. Quê? Quando dói no bolso. Quando o empregador não cumpre as obrigações contratuais e a principal obrigação contratual do empregador é pagar os salários. Quando o empregador não cumpre as obrigações contratuais ou quando o empregador reduz o meu salário, sendo este por peça ou tarefa de modo a reduzir sensivelmente a importância dos meus salários. Então, nestes dois casos, o empregador cometeu uma falta grave, eu vou pedir a rescisão indireta, mas só nesses dois casos o empregado escolhe se ele fica e entra com ação ou se ele sai e entra com ação. Nos demais casos, nas demais hipóteses do dispositivo, o empregado é obrigado a sair e ajuizar a reclamação. Beleza? Cuidado com isso. Já a culpa recíproca é o bateu, levou. É quando ambos, tanto o empregado quanto o empregador, cometem a falta grave. Se eu estiver falando da culpa recíproca, vamos dividir essas verbas. E a súmula 14 fala, essa vale a pena ler porque ela é campeã em prova. Olha lá. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, aí está, o empregado tem direito a 50%, a metade do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Aí está. Então, súmula interessante, súmula muito importante. Bom, chama atenção ainda para falar com você de formas atípicas da extinção do contrato. E tem uma forma típica muito importante que é o fato do príncipe ou facto príncipes. Quem é o príncipe? O príncipe é o Estado. Um exemplo clássico é a desapropriação. Eu tenho aqui o meu curso, a minha loja, o que for, e o Estado, o município, vem aqui e desapropria, fazer uma escola pública. Neste caso, o que eu faço com meus 10 empregados? Não tem como desapropriar. Nessa hipótese, o artigo 486 da CLT fala que o príncipe, o Estado, ficará responsável pela indenização desses contratos de trabalho. Então, se ocorrer uma situação que paralise de forma temporária ou definitiva as atividades da empresa, provocada por um ato, por uma lei, o que for, pelo príncipe, pelo Estado, ele, príncipe, ele, Estado, ficará responsável pela indenização. O governo ficará responsável pela indenização desses empregados. Tá? Bom, outro ponto importante que na revisão quero passar com vocês, para não ter nenhum problema, nós já comentamos sobre os prazos para pagar as verbas decisórias, não já? Já. Aviso prévio trabalhado ou indenizado, você já sabe. Se o empregador não observar essas regras, vai incidir a multa do artigo 477 da CLT, que é a multa de um salário, né? A multa de um salário contratual. Então ainda vai ter aí essa incidência. Fiquem espertos em relação a isso. OBS. O menor pode ser empregado. Sim, pode. Se o menor for empregado, isso é importante, ele vai assinar recibo de pagamento de salário com assistência dos pais? Não, ele pode fazer sozinho. Agora, se ele é dispensado e tiver que homologar as verbas decisórias, ele faz isso sozinho? Não. Aí ele tem que ter assistência aí dos seus representantes. Artigo 439 da CLT. Ok? Nosso último pontinho da revisão aqui, já vou deixar vocês em paz, é falar um pouquinho sobre direito coletivo do trabalho. Quando a gente fala, pode voltar por favor, em direito coletivo do trabalho, inicialmente a gente tem que saber que a gente até agora estava falando de uma relação individual, onde nós tínhamos, deixa eu botar a caneta aqui, uma relação que envolvia empregado e empregador. Agora não mais. Agora nós temos uma situação que envolve de um lado o sindicato dos empregados, negociando diretamente com o empregador, ou o sindicato dos empregados negociando diretamente com outro sindicato, o sindicato dos empregadores. Então observa que aqui no direito individual você tinha um empregado atuando sozinho. No direito coletivo, não. No direito coletivo, o empregado não atua sozinho. No direito coletivo, vai a dica do RR, o empregado sempre vai estar de mãos dadas com o sindicato. Então essa aí é uma grande diferença. Como conhecer a estrutura, a organização sindical? Quem está na base? Sindicato. Sindicato é nessa base. Sindicato, aí eu tenho federações e eu tenho confederações.
Sindicato, federações e confederações. Você tem que saber que as centrais sindicais foram reconhecidas. As centrais sindicais foram reconhecidas. O que eu quero que você leve para a sua prova é o seguinte: central sindical não podem fazer negociação coletiva. Centrais sindicais, isso é muito importante, não podem fazer negociação coletiva. Aqui, claro, o sindicato faz. Se não tiver sindicato, faz a federação. Se não tiver a federação, faz a confederação. Mas as centrais sindicais, apesar de serem reconhecidas, elas não celebram norma coletiva. Isso é muito importante, tá? E a função negocial do sindicato, ela é muito importante, já que no direito coletivo, o empregado não anda sozinho, nós já vimos. Ele vai sempre estar de mãos dadas aí com o sindicato. Então, isso é importante. Quando eu falo em negociação coletiva, parou, a Renzetti vai me ensinar. Eu falo em convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Como é que é isso? Olha aqui, o desenho vai ajudar. Na convenção coletiva de trabalho, você vai ter de um lado o sindicato dos empregados ou sindicato da categoria profissional e do outro lado, o sindicato dos empregadores ou sindicato da categoria econômica. Já no acordo coletivo de trabalho, quem está de um lado é o sindicato dos empregados, do outro lado, uma ou mais empresas. Uma ou mais empresas. Então, observem aí, isso é bem tranquilo de você entender. Observem aí que no direito coletivo, que eu falei, o empregado não caminha sozinho. Você tem aí prontamente, facilmente, dá para observar isso, os sindicatos empregados atuando tanto na convenção quanto no acordo coletivo de trabalho. Existe hierarquia, Renzetti? Hierarquia não. É só aí quanto aos signatários da norma. Agora, hierarquia não existe. Você não vai pensar em hierarquia, de jeito nenhum. Bom, prazo para norma coletiva. Temos na CLT essa regra no artigo 614, parágrafo 3º. A regra é prazo máximo de 2 anos. Então, prazo máximo de validade da norma coletiva, prazo máximo de 2 anos. Nós temos uma súmula 277, cuidado em prova, acho que ele não vai nem entrar nessa celeuma, que, perdão, o STF veio e suspendeu os efeitos dessa súmula, que era a teoria da outra atividade, que dizia que mesmo que ultrapassasse o período máximo de 2 anos, só poderia tirar aquela condição se houvesse uma outra norma coletiva. Então, por hora, isso aí está suspenso. Vamos ver como vai ficar para efeito de prova. Se eu fosse examinador, acho que ele vai fazer isso, ele não entraria nessa celeuma específica. Se cair algo sobre a greve, leitura obrigatória, Lei 778389. Dentro do direito coletivo, é bom que você leia. O que você precisa saber em relação à greve? 2 situações importantes que eu vou falar aqui na nossa revisão. A primeira é a comunicação antecipada. Se eu estiver falando de greve em atividade essencial, aí tem que conhecer o artigo 10 da lei de greve, que tem 11 atividades essenciais, pode vir em prova. Se for greve em atividade essencial, a comunicação da greve tem que ter uma antecedência mínima de 72 horas. Já se eu estiver falando de uma greve em atividade comum, a comunicação da greve tem que ter antecedência mínima de 48 horas. Então, greve em atividade essencial, mínimo 72 horas. Comunicação. Greve em atividade comum, antecedência de 48 horas. Para o empregador, para o sindicato, para a população, enfim. Isso é respeitado? É meio ruim, né? Dever de casa, você engoliu o artigo 10 da lei de greve, que traz lá as 11 atividades essenciais. Aí vai por mim, isso não cai não. Isso despenca em prova, tá, pessoal? Então fica aí a dica para que você não caia em nenhuma casca de banana. Só lembra de mais um detalhe, que é uma súmula vinculante, que é a 23. Se eu estiver falando de uma ação possessória durante a greve, no período da greve, a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Eu sei que é direito processual, mas cabe aqui. Então tá lá uma greve, beleza. Deflagrada a greve. Aí todo mundo vai para a porta da empresa, sempre tem um mais exaltado e fala, esse empregador aí é um coxinha, vai fazer ajuste não com a gente não, vamos invadir tudo, quebrar tudo. Aí vão lá e tomam a empresa. Tomaram a empresa, esse empregador tem que ajuizar uma ação de reintegração de posse. É uma ação possessória que você já pensa logo, justiça comum. Não.
Se uma ação possessória que envolva o exercício do direito de greve da iniciativa privada, que é o caso aqui, a súmula vinculante 23, se é vinculante, é claro que é do Supremo Tribunal Federal, diz que a competência será da Justiça do Trabalho. Isso é muito importante. Lockout é vedado. Artigo 17 da Lei de Greve fala que lockout é vedado. O que é lockout, Renzetti? É quando o empregador promove a greve. Não existe no Brasil, pessoal, greve de empregador. Não existe. Então, o lockout é quando o empregador promove a greve. Militar é proibida a sindicalização e o exercício de greve. Militar é proibida a sindicalização e o exercício do direito de greve. Ok, pessoal. Foi uma mega revisão, quis trazer para vocês, tanto aqui no canal do YouTube quanto no próprio site. E claro, foi rápido, foi de flash mesmo, é só pra gente conversar, pontuar, sem anotar muita coisa, né? Bate-papo pra relembrar, isso eu sei, se eu não sei, vou melhorar isso. Mas eu tenho certeza que a missão foi cumprida. E o objetivo foi esse, relembrar mesmo. Vou deixar pra vocês aqui o site, porque de repente você fala, agora eu gostei, quero comprar o curso, dá tempo? Claro que dá tempo. Nós temos lá o curso ponto a ponto, então você pode observar também no meu site, rogeriorenzetti.com.br. Me segue no Instagram também, pessoal, porque no Instagram eu vou colocar sempre lá para vocês dicas. E aqui também o canal do YouTube, é bom que vocês sigam também, que também vai ter muita dica, muito vídeo, muita coisa. 2017, 2018 promete, RR vai causar aí muito aí em redes sociais para vocês, vai aparecer com muita coisa também aí no YouTube, no site, bem bacana, tá? Vai ser um ano bem legal e um ano bem promissor, com muitos concursos que vão sair sim. Não vão parar os TRTs, não. Pode acreditar, tô te avisando. Quem avisa, amigo é. Espero que tenham gostado. Para mim foi muito legal fazer essa revisão. E eu encontro você em Manaus, eu encontro você em Campo Grande, eu encontro você na sua cidade, no seu TRT, para a gente juntos fazer o brinde do RR, porque a caravana do RR não para. O brinde da aprovação com essa caneca e o brinde da vitória. Eu vou levar a sua. A sua vai estar comigo aqui. A gente vai brindar juntos. Bons estudos. Estou à disposição. Não esquece nunca, tá? Trabalho não dá trabalho. Tchau!